Olá, muito boa noite, é muito bom estar de volta. Olha, gente, muito obrigado pelas orações de vocês, pela torcida de vocês, pela minha saúde, da minha família, muito obrigado mesmo. A Covid-19, ela me surpreendeu e é isso que eu quero compartilhar com vocês. A doença, gente, é uma loteria. Alguns não sentem quase nada e outros sofrem muito. Então agora é hora da gente reforçar ainda mais os cuidados com o uso de máscaras, o álcool nas mãos, manter o distanciamento defendido pela ciência. Não faça apostas, gente, essa loteria aí não tem vencedores, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Agora a gente vai trazer todas as informações do nosso estado. Gente, nós tivemos em Santa Catarina as 24 horas mais trágicas desde o início da pandemia, com 97 novas mortes confirmadas, o maior número de casos ativos e o início da transferência dos pacientes. A gente vai começar falando da ocupação dos nossos hospitais. Considerando, gente, os nossos leitos de UTI para adultos no SUS, o estado aparece com 99% de ocupação. Dos 1.277 leitos que Santa Catarina oferece, pacientes com a Covid-19 são a maioria, 834. Apenas 9 leitos para atender pacientes graves, seja por complicações relacionadas ao coronavírus ou outras doenças. Grande Oeste, Meio Oeste e Serra estão com 100% de ocupação. Grande Florianópolis, Planalto Norte, Nordeste, Foz do Rio, Itajaí e Vale, 99%. Sul, 98%, mas na prática, a própria Secretaria de Saúde admite que esses leitos vão vagando e já estão reservados a outros pacientes, ou seja, muitas vezes já não estão disponíveis. Até porque hoje o estado tinha mais de 240 pessoas aguardando um leito de UTI. A gente vai começar o nosso giro de vivos pela Grande Florianópolis. André, boa noite. A gente acabou de ver aí a ocupação dos hospitais públicos, né, de Florianópolis. A situação não é menos grave na rede privada, né? É isso sim, Fabia. Boa noite para você, muito boa noite a todos. Olha só, dos 3 hospitais privados aqui da região, a situação é a seguinte. No hospital da Unimed, em São José, são 55 pacientes internados com Covid. 27 deles estão em unidades de internação, ou seja, até de enfermaria, e outros 28 em leitos de UTI. O hospital já está operando na capacidade máxima. Já o Hospital Baiaçu, na capital, informou que atingiu hoje o limite máximo de atendimento na tarde de hoje. Todos os leitos de UTI e internação estão ocupados, não tem mais também respiradores disponíveis para atendimento aos pacientes e o pronto atendimento está com bastante restrições. E também no Hospital SOS Cardio, também em Florianópolis, a UTI está lotada. São 36 leitos e 16 estão sendo ocupados por pacientes com Covid-19. Outros 30 pacientes estão internados em leitos de enfermaria. E por essas situações graves que nós viemos acompanhando também da ocupação dos leitos de UTI, a Prefeitura da capital anunciou hoje que prorrogou o período de aulas não presenciais na rede municipal de ensino. As aulas presenciais voltariam no dia 10 e agora foram remarcadas para o dia 24 de março. E agora a gente muda de assunto para falar sobre as vacinas, que uma nova remessa chegou aqui no estado hoje. São 91.200 doses da Coronavac. Todas elas foram levadas para a Central Estadual da Rede de Frio da DIV em São José. E de lá seguem para as regionais. Agora nós vamos para a região oeste do estado falar com a repórter Letícia Ferrari, até porque hoje começaram a ser feitas as transferências de pacientes para o Espírito Santo. Letícia, quantos pacientes já foram transferidos? Boa noite. Boa noite, Andréa. Por enquanto, apenas um homem de 34 anos que estava entubado na unidade de pronto atendimento aqui de Chapecó. O avião saiu aqui da cidade por volta das 11 horas da manhã desta quarta-feira e chegou a Vitória às 3h08 da tarde. Daqui para lá são 2.000 quilômetros de distância. Essas imagens que aparecem agora aí na tela são inclusive de dentro da aeronave. Nós também temos cenas da chegada do avião à Vitória. Logo depois de desembarcar o paciente, o avião retornou então a Florianópolis. Ele, o paciente, foi levado para o Hospital Dr. Jaime Santos Neves, que é referência para a Covid-19.
Como a taxa de ocupação no Espírito Santo é menor do que a registrada aqui em Santa Catarina, o estado capixaba ofereceu 16 leitos de UTI. Amanhã, às 7h30 da manhã, a aeronave dos bombeiros sai de novo aqui de Chapecó com destino ao Espírito Santo, levando mais um paciente. Enquanto isso, os hospitais aqui do Oeste seguem superlotados. Desde terça-feira da semana passada, o comércio considerado não essencial está fechado aqui em Chapecó, mas hoje o município liberou apenas o funcionamento de feiras livres. Xanxerê retornou hoje com a lei seca. A partir de meia-noite fica proibida até segunda-feira a venda de bebidas alcoólicas e o consumo em espaços públicos. Agora vamos até o Vale do Itajaí, onde a ocupação máxima de leitos não é a única preocupação. Boa noite, Valesca. Exatamente, Letícia. Boa noite para você e a todos. Aqui na região tem hospital com possibilidade de falta de insumos. É o Hospital Oase em Timbó, que inclusive é referência no atendimento a pacientes com a Covid-19 e que nesse momento está com 100% de ocupação. O médico responsável pelas UTIs fez um alerta que em 2 dias é possível que faltem insumos importantes para a internação desses pacientes. Ele disse que até tem previsão da chegada de novos insumos, mas é só de hoje em uma semana. Veja o que ele disse. Temos que tratar esses pacientes com medicamentos específicos, alguns deles são anestésicos para manter o paciente sedado e medicamentos que nós chamamos de bloqueadores neuromusculares. E visto o consumo grande que esses pacientes acabam requerendo, estamos com estoques bem reduzidos. Como na primeira onda, no ano passado, houve um grande consumo e desabastecimento do mercado, hoje vivemos uma situação semelhante. Por nota, a Secretaria de Saúde do Estado disse que é responsabilidade das próprias unidades o abastecimento de insumos e de medicação e que o Estado tem ajudado com a doação de kits de intubação e outras doações. Já no litoral, uma reunião entre prefeitos e o chefe da Casa Civil do Estado garantiu 15 novos leitos de UTI. 10 no Hospital Marieta, em Itajaí, 5 no Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú. Esses leitos serão abertos porque os hospitais menores vão receber pacientes com menos gravidade em mais de 50 leitos de retaguarda. E na rede particular, a Unimed Litoral fez um anúncio de que pode fechar a qualquer momento o pronto atendimento 24 horas, caso a chegada de novos pacientes venham a prejudicar os pacientes que já estão na casa. Agora a gente vai lá para o norte do estado com a Lisandra Oliveira para falar sobre um pedido de suspensão de aulas. Lisandra, onde foi esse pedido? Boa noite para você. Boa noite, Valesca. Foi aqui em Joinville, a Associação de Pais e Professores da Escola Municipal Dr. José Antônio Navarro Lins pediu que as atividades na unidade fossem suspensas depois que professores aí foram afastados com sintomas da Covid-19. Segundo o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, 8 professores foram afastados. Já a Prefeitura disse que foram 5 professores e 2 auxiliares que testaram positivo para a Covid-19 e que não houve necessidade do fechamento da escola, pois os protocolos continuam sendo seguidos. Há pouco o sindicato informou sobre mais 2 instituições com suspeitas daí de Covid-19. Uma delas é o Centro de Educação Infantil Miraci Derete, onde 7 profissionais estariam afastados, e também na Escola Municipal Prefeito Vite Fraita, onde 5 servidores também estariam afastados das funções, além de 8 alunos. A Prefeitura informou agora há pouco que não sabia desses 2 novos casos e que considera esse número absolutamente normal. Fabiana. Obrigado, Lisandra. No meio oeste, a Prefeitura de Joaçaba abriu uma chamada pública para contratar de forma emergencial 15 técnicos de enfermagem. Eles serão cedidos para o Hospital Universitário Santa Terezinha, mas não vão trabalhar na ala Covid. A contratação deles vai possibilitar o remanejamento de outros funcionários que já atuam no hospital para atender os pacientes graves com o vírus. Já na região de Concórdia, os prefeitos decidiram reabrir o comércio, bancos e lotéricas com 50% da capacidade de lotação. Olha, o Campeonato Catarinense da Série A está suspenso para as próximas rodadas. A gente vai falar com o Marcelo ao vivo. Boa noite. Essa decisão foi tomada há pouco, né? Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos os amigos ligados aí no INSS Notícias. Pois é, Fabiano, as cidades de Criciúma, Tubarão e Chapecó resolveram anunciar suspensões dessas partidas nessas cidades durante, assim, nos próximos 15 dias, viu? Tanto que o jogo entre Criciúma e Chapecoense, que seria realizado amanhã em Criciúma, no sul do estado, não vai mais acontecer. Mas outras partidas dessa terceira rodada
foram mantidas, tanto que o Juventus de Jaraguá do Sul venceu por 2-0 o Ercílio Luz, hoje no meio da tarde, lá em Jaraguá do Sul. Agora, no finalzinho da tarde, o Concorde venceu o Brusque por 2-1. E às 8 horas da noite, mantida a partida entre Marcílio Dias e Prósperas. O jogo que vai acontecer no estádio Gigantão das Avenidas, Doutor Ercílio Luz, em Itajaí, estádio tradicionalíssimo aqui em Santa Catarina. Às 8h30 da noite, onde eu estou, aqui na Ressacada, jogaço clássico entre Avaí e Figueirense, com a narração marota aí do nosso grande amigo narrador J.D. Champs. E todo mundo vai poder acompanhar esse jogo no ge.globo/SC, ge.globo/SC, repetindo mais uma vez para todo mundo guardar, ge.globo/SC de graça, maroto, de graça, tranquilamente para todo mundo, é só cadastrar e assistir o jogo. Pois bem, a grande pergunta é o seguinte, será que o campeonato continua ou não com essas restrições? Tudo isso vai depender de um decreto que o prefeito Jean Loureiro deve, até às 10 horas da noite, confirmar se segue ou não a tendência de Tubarão, Criciúma e Chapecó sobre isso, proibir as partidas aqui na Grande Florianópolis. Se isso acontecer, a Federação Catarinense de Futebol amanhã deve paralisar o campeonato por 15 dias. Fabiano, com você. Tudo indica que vai parar mesmo. Obrigado, viu, Marcelo? A seguir, a pandemia faz cair as doações e, mais uma vez, o Hemosc precisa de sangue. E o alerta de entidades ambientais sobre a qualidade da água em toda a extensão da Lagoa da Conceição. Estamos de volta com o NSC Notícias. Vou reconfirmar a informação sobre o futebol, tá, gente? Hoje tem essa rodada, mas a partir de amanhã está cancelado o campeonato. Não precisa de decreto nenhum, nada. Já confirmaram. A partir de amanhã, o campeonato catarinense está cancelado. Com o agravamento dos casos da Covid-19, os médicos alertam pela necessidade de melhorar os estoques de sangue por causa de transfusões e hemorragias em função da doença. Hoje, o Hemosc, como um todo, precisa mais de doações de sangue dos tipos A positivo, B negativo, O negativo e O positivo. O gesto de doar é totalmente seguro e você ajuda a salvar vidas. Nesse sentido, a gente faz um apelo aos nossos doadores ou às pessoas que queiram fazer uma doação para se dirigirem a uma das nossas unidades e realizarem a sua doação. Estamos trabalhando por agendamento. O agendamento pode ser feito através do nosso site www.hemosc.org.br, buscando a aba Agende sua doação. Nossa principal dificuldade ou tipagens que mais temos necessidade no momento é o O positivo, O negativo e o A positivo. A Lagoa da Conceição em Florianópolis foi interditada hoje. Segundo o Instituto do Meio Ambiente, o local está impróprio em toda a extensão. Em nota conjunta com a Fundação Municipal de Meio Ambiente, a Floran, o IMA, informa que além de estar sem condições de banho, não é recomendado o consumo de pescados. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, desde o dia 23 de fevereiro, muitos peixes apareceram mortos. A Floran informou agora à tarde que a interdição está associada à concentração elevada de uma microalga que pode produzir toxinas e que está em toda a lagoa. Ainda não se sabe as consequências para a saúde humana. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, assinou hoje a ordem de serviço de adequação da BR-163, que liga São Miguel do Oeste a Dionísio Cerqueira. É uma demanda antiga da região. Segundo o Ministério, as obras devem começar no próximo dia 22. E no norte, a BR-280 foi parcialmente interditada na altura aí do quilômetro 75, em Jaraguá do Sul, depois do rompimento de uma tubulação subterrânea de água. Parte de uma das pistas começou a ceder e a Polícia Rodoviária Federal interditou esse local no sentido oeste em direção a Corupá. Para seguir viagem, os motoristas precisam pegar um desvio por uma estrada de terra passando pelo bairro Nereu Ramos. No sentido ao litoral, o fluxo de veículos segue normalmente. O tempo vai continuar instável aqui em Santa Catarina, agora ao longo da noite de hoje e também no decorrer desta quinta-feira. Nós estamos com influência da formação de um centro de baixa pressão, um ar mais quente e úmido, o que vem gerando nuvens associadas a pancadas de chuva. A distribuição continua sendo bastante irregular, enquanto está chovendo em algumas cidades, não está passando de um céu encoberto em áreas até próximas. E essa característica segue agora para o período da noite e também para o decorrer desta quinta.
Dá uma olhada, nebulosidade predominando para amanhã, intercala um ou outro período de melhoria, mas pouca coisa, poucas aberturas e as pancadas de chuva seguem previstas. De manhã em poucas cidades e quanto mais à tarde, mais municípios, apesar de continuar sendo algo bastante irregular, tá? Essa questão da chuva acontecer num ponto e nada numa área próxima continua valendo, tá? É importante destacar bem pontualmente onde essa chuva ocorre, trovoada, descargas elétricas, faz parte do tipo de nebulosidade que está associada quando você tem informação dela por calor e por umidade. E sabe que esse comportamento do tempo está previsto para encerrar a semana, tá? A sexta-feira também não vai ser muito diferente, vai mais ou menos pela mesma linha. Talvez a diferença na sexta é que já no período da manhã a gente tenha mais municípios com pancadas de chuva, principalmente no oeste do estado. Vai intercalando, vai mudando a condição dentro do próprio dia, basicamente pelo domínio desse ar quente e úmido que está sobre Santa Catarina. Depois do intervalo, o avanço das mortes por Covid em Chapecó foram mais de 100 em 9 dias. E o que pode ser feito para tirar Santa Catarina do colapso? O drama no oeste do estado, o número de mortes na região é alarmante. Foram mais de 100 em apenas 9 dias. Tanto o cortejo quanto o enterro da Luísa, de 61 anos, na tarde de hoje, aconteceram ao som das sirenes das ambulâncias do SAMU. Luísa era mãe, avó e trabalhava na área de serviços gerais do SAMU. Segundo os colegas, sempre com um bom cafezinho pronto. Sempre feito com muito amor e carinho. Hoje, em deslocamento no cortejo para o cemitério, em conversa com os colegas do nosso vínculo, estamos perdendo pessoas do nosso seio, do nosso meio, pessoas próximas. Saudades eternas, Dona Luísa. A senhora fará falta no nosso meio, aqui na base, e principalmente em nossos corações. Luísa é mais uma vítima da Covid no município. Este gráfico mostra a evolução do número de mortes em Chapecó. A primeira foi registrada em maio de 2020. O ano terminou com 123 mortes pela doença. Em janeiro de 2021, com mais 17 óbitos registrados, chegamos a 140. No dia 22 de fevereiro, já eram 202 mortes por Covid-19. De lá para cá, em apenas 9 dias, mais de 100 pessoas morreram por causa da pandemia. Hoje, são 305 chapecoenses que perderam a vida. Estamos um caos, estamos com o nosso sistema totalmente sobrecarregado, estamos exportando pacientes. E tudo por quê? E tudo porque não fizemos o dever de casa. Não usamos máscara, não evitamos aglomeração, não higienizamos e não cuidamos de nossa família. Muito triste falar isso, mas é verdade. E o que é pior, o que é muito pior, muita gente contaminada, certo? Que deveria estar isolada, que deveria estar de quarentena, está andando por aí. É muito triste, mas se continuarmos fazendo o que estamos fazendo, vai piorar mais ainda. E se todo mundo ajudar, se Deus quiser, nós vamos conseguir sair dessa. Enquanto se foca cada vez mais na conscientização, familiares e amigos prestam homenagens àqueles que se foram e deixaram inúmeras lições. Nosso querido companheiro José Lopes Brum. Um leão de juba grande, com um coração de ouro, sorriso fácil e cheio de bondade. Um sábio e dedicado líder que transbordava empatia, alegria e gentileza. Uma pessoa ímpar, insubstituível, ser humano humilde, íntegro. Já estamos com saudades. São os nossos amores que se vão, né, gente? Vamos ver os números da pandemia no estado, começando pelas mortes. Gente, foram 97 a mais do que ontem, segundo o levantamento da equipe de dados do NSC Total. O boletim do governo divulgou 94, mas 3 ocorrências tinham sido excluídas por duplicidade. No acumulado já são 7.618 mortes.
Em relação aos novos casos, foram 7.209 a mais nas últimas 24 horas e a gente tem um total de 688.600. Olha, continua chamando a atenção o número de casos ativos, 37.072, é o maior até agora. Além desses dados, nós temos também um outro triste número aqui no estado. Segundo o levantamento feito pelo G1 Santa Catarina, desde fevereiro, 44 pessoas já morreram à espera de um leito. Bom, depois de falar desse cenário, surge sempre a mesma dúvida, né? Como Santa Catarina pode sair dessa situação grave? O sistema de saúde catarinense deu sinais de que entraria em colapso. E isso começou a ser desenhado em fevereiro. Para especialistas, as medidas do governo estadual foram tardias, além de insuficientes. Para o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, um lockdown apenas nos fins de semana não é capaz de quebrar a cadeia de transmissão do vírus. A sensação que me dá é que quando você imagina que você vai ter que esperar 2, 3, 4 semanas para ver uma diferença, e você para 2 dias e volta 5, não me parece muito razoável que isso vai fazer alguma diferença, entendeu? Não me parece muito lógico isso. Mesmo que o alívio na ocupação de leitos de UTI só venha no final desse mês, epidemiologistas defendem um fechamento imediato e total de serviços não essenciais por 2 semanas. Com isso, é possível diminuir o número de casos novos, nós conseguimos diminuir hospitalizações e também diminuir a quantidade de óbitos. É essa forma de controle do vírus que vai permitir uma retomada robusta e segura da economia a médio e a longo prazo. Teich, no entanto, diz que essa decisão deve vir acompanhada de um plano de ajuda financeira para setores da economia e principalmente para os mais pobres. Então elas estão entre uma doença mortal e a dificuldade para comer. É uma coisa absolutamente... É um sofrimento sem tamanho, entendeu? Porque essas pessoas estão entre uma coisa ruim e outra coisa muito ruim. Então elas têm que escolher qual o menos ruim para elas. Você simplesmente tentar dizer para uma pessoa que está sem dinheiro para comprar comida que ela tem que ficar em casa, isso não tem o menor sentido para ela, entendeu? Por outro lado, a gente sabe realmente que o recurso financeiro do Estado para manter um auxílio não é tão simples, porque não estou nem falando aqui pelo teto, porque isso pode ser trabalhado, mas até por ter o recurso mesmo para poder financiar. Para quem acompanha os números da pandemia desde o início, a explosão de casos e mortes é sinal de que a doença está fora de controle. Ou seja, o naufrágio é uma questão de tempo. Mas então, qual deve ser o plano para sair de um cenário tão ruim? Um freio para evitar o contágio do vírus, um comportamento extremamente positivo da população, entendendo e respeitando as medidas sanitárias, e, por outro lado, o Estado fazendo vacinação em massa da população. Se continuarmos dessa forma, a tendência é que esses números, daqui 2 semanas, eu vá dar uma entrevista e dizer que esses números aumentaram. Além de medidas mais restritivas, os especialistas apontam a necessidade de mais fiscalização e punir com rigor aqueles que promovem aglomerações, por exemplo. Aumentar leitos de UTI para conter a Covid é como aumentar leitos de UTI para tentar diminuir as mortes no trânsito. O que a gente tem que fazer é impedir os acidentes de acontecerem, nesse caso, o contágio. Uma das saídas que tem apresentado resultados positivos é a combinação testagem em massa e isolamento de casos ativos. Acelerar a vacinação é outro ponto importantíssimo. A lentidão com que as doses estão sendo aplicadas em Santa Catarina empurra a volta ao normal para um futuro doloroso. Se a vacinação demorar mais de 1, 2 anos, o número de mortos vai continuar crescendo e vai ser como se não tivesse vacinado. Eu diria que, do ponto de vista de comportamento, nunca é tarde para a gente começar a respeitar normas de distanciamento social mais rígidas. Enquanto vivemos o pior momento dessa tormenta, temos que seguir navegando, acreditando que os ventos da ciência vão nos levar para um caminho melhor. E antes de encerrarmos o NSC Notícias de hoje, nós temos um recado importante da família Schirman. Tem a ver com empatia, com respeito e com cuidado de você e dos outros. Mensagem escrita pelo meu filho David. Aprendemos nesses 36 anos de vida pelos mares que quando as nuvens escurecem e você olha no horizonte, o dia vira noite, as ondas ficam gigantes, com 10 metros de altura, o vento sopra com força superior a 150 km por hora e nós, no veleiro,
parecemos insignificantes diante desse desafio. É quando precisamos ter calma, a verdadeira coragem, organização e obedecer às regras. Precisamos agir de forma rápida e certeira, buscando ter compaixão com os demais tripulantes, acreditando e tendo fé, sempre, que a tempestade um dia passará. Temos que seguir firme no leme, ajustando as nossas velas e sabendo que tudo isso que estamos vivendo também um dia passará. Bons ventos. Boa noite e até amanhã.